Os Rams são favoritos do Super Bowl? Eu sinto que isso está sendo tão dito nos últimos meses, sobretudo depois da troca do Myles Garrett, que virou uma verdade incontestável e que parece que é isso, pronto, acabou, a NFL virou a Bundesliga e vamos que vamos. O meu ponto é, sim, eles são o favorito. Mas eu acho que não dá para desprezar Seattle. Não dá. Seattle não é a aposta sexy. Não é a aposta com Myles Garrett. Seattle, o Myles Garrett é o monstro do Power Rangers. Sabe quando a Rita Repulsa transforma o bicho num puta monstro enorme? Mas os Seattle Seahawks são os Power Rangers. Aí junta todos, vira o Megazord na defesa. Esse é o 32 por 32. São 32 times e 32 prévias para você neste mês de agosto. Esta é a primeira que eu estou fazendo aberta para todo mundo também, quem não é membro aqui, né? Então 0800 aqui na faixa para vocês esse vídeo. E claro, para você assistir todas as prévias, eu falo sobre todos os times, assina o Like Plus, vem com a gente e dê ração para esse gato, que está de rabo novo, né, Tom? Vamos mostrar o seu rabo novo. Ó, especialmente para vocês, olha que lindo que ficou. Dê ração para esse gato. No primeiro comentário tem mais detalhes e os vídeos exclusivos de membros. Então vamos lá. Os Rams são favoritos para o Super Bowl? Justifique. Vamos começar com o que mudou? No ano passado, os Rams já eram um dos favoritos para o Super Bowl e poderiam ter chegado ao Super Bowl. Eles jogaram fora de casa a final de conferência, tiveram algumas derrotas evitáveis, né? Por exemplo, aquele jogo contra os Panthers, mérito total de Carolina, tá? Na temporada regular. O próprio jogo contra Seattle, o Thursday Night, que a gente fez inclusive no Sport TV, junto com o EV, e foi uma virada espetacular. Então, assim, os Rams estavam flertando para ser... Talvez se os Rams tivessem sido a folga, as coisas poderiam ter sido diferentes, mas Seattle foi a folga, Seattle venceu a divisão, Seattle venceu o Super Bowl com muita honra e mérito. Mas os Rams, eles voltam no mesmo estágio, em fevereiro. Aí vem os acontecimentos posteriores. E aí vem as mudanças. Primeiro, os Rams entram nesse draft com 2 escolhas de primeira rodada. Esquece Ty Simpson, tá? A gente vai voltar a falar isso daqui 2 anos. Esquece. Já falei tudo que eu precisava. Se você quer saber mais sobre, assista o Vencedores e Perdedores do Draft, assista a reação do draft. Eu falei muito sobre isso, então não vou me estender. Mas a segunda escolha de primeira rodada dos Rams virou Trent McDuffie, que com certeza absoluta seria, se a gente considerasse que ele fosse um cornerback entrando no draft, ele seria o melhor cornerback entrando no draft, isso é evidente. Com espaço na folha, os Rams ainda foram lá e trouxeram o Jalen Watson. Então, da mesma maneira que o São Paulo fez aquele pacotão Goiás, acho que veio o Danilo, o Mineiro e o Josué, se eu não me engano, né? Foi campeão da Libertadores e aquele núcleo acabou sendo campeão brasileiro, tricampeão brasileiro. Que saudade, cara. Eu acho que eu nunca mais vou ver isso na minha vida. Daqui uns anos eu vou ter filho, aí eles vão me perguntar, ele, ela, enfim, papai, como é? Eu quero que meus filhos chamem de papai, que eu acho mesmo. Papai, como era quando São Paulo ganhava título assim? Eu, nossa, era tão mágico, era tão lindo, eu aproveitei tanto. A gente era soberbo, camiseta 633, soberano, era uma maravilha. Agora eu já não sei mais como é. Então guarda essa informação. Não de São Paulo, pelo amor de Deus, que eu não quero mais falar sobre isso. Trent McDuffie e Jalen Watson, certo? Certo. Porque a gente vai para o próximo ponto. Quais eram os 3 calcanhares de Aquiles, quais eram os 3 pontos fracos do Los Angeles Rams na última temporada? Special Team, especialmente kicker, e mudou o técnico de Special Team. Então acho que não vai ser a desgraça que foi ano passado. Cornerback e o Seattle Seahawks. A primeira, como eu falei, tende a ter uma mudança. A segunda mudou, e como mudou, McDuffie e Watson, sem contar que o Myles Garrett, na teoria das engrenagens, né? Uma engrenagem gira, a outra gira junto. O pass rush mais forte, a secundária se aproveita. E a terceira não tem o que fazer. Porque o Seattle Seahawks é o Megazord da defesa. Não tem nenhuma estrela tipo o Myles Garrett, mas é o Megazord, né? Tem o Ranger vermelho, o amarelo, o rosa. O meu favorito era o vermelho. Eu gostava do vermelho. Era o Tommy, o vermelho? Era você, Tommy. Ô, Luiz Amel, calma, foi sem querer. Ele gosta de tapa no popô. Aqui, ó. Tapa no popô. Beleza. Então, isso é basicamente o que mudou na defesa, né? O Quentin Lake volta como nickelback, renovou o contrato, tal, papapá, e o Chris Shula volta como coordenador defensivo. O Chris Shula que vem sendo um bom nepo baby, né?
NFL ela é repleta de Nepo Baby. É Nepo Baby pra todo lado. Mas o Chris Shula faz um bom trabalho como Nepo Baby. O McVay também é um Nepo Baby, tá? O vô dele chegou a ser da diretoria dos 49ers durante muito tempo. A NFL é uma liga Nepo Baby. E aí, Brasil, vamos falar do ataque. A necessidade é a mãe das invenções. No jogo contra os Jaguars, Puka Nacua estava machucado, Tutu Atwell estava fora. É que veio, olhou e falou assim, velho, a gente tem uns tight end bom, né? Coloca um wide receiver aí, 3 tight end e vamos ver o que vira. O que me leva ao próximo ponto. Eu vou desenhar aqui. Temos dois números aqui, 11 e 13. Isso aqui é o 4-4-2 e o 4-1-4-1, como diria o professor, do futebol americano ofensivo, na parte ofensiva. O primeiro número são quantos running backs tem na formação. Olha o vento batendo e destruindo minha iluminação. O primeiro número é running back. O segundo número é tight ends. Quanto falta para 5 é a quantidade de wide receivers. Então, no pacote 11, um running back, um tight end, 3 wide receivers. Certo? Pacote 13, um running back, 3 tight ends, um wide receiver. Legal. Normalmente, você usava o pacote 13 quando você ia correr com a bola, em situações de goal line, em situações de terceira descida curta, porque é uma formação pesada, com bloqueadores, 3 bloqueadores, para ganhar a primeira descida ou para fazer o touchdown e tudo mais. Certo? Certo. E aí o McVay ficou olhando, falou assim, tá legal isso aí, hein? Mais de 6 jardas por jogada, os nossos tight ends são bons, tem o Higbee, o Parkinson e tudo mais. Então quer dizer que quando eu coloco o pacote 13, a defesa adversária fica pesada. Só que as defesas pesadas da NFL elas não são boas como já foram. Porque agora as defesas rodam o níquel, né? Que é uma formação com 5 defensive backs e vamos que vamos. 5 jogadores de secundário, uma formação mais voltada para o passe, mais leve. E aí quando você coloca 13 no campo, a defesa ela tem que reagir ao que o ataque faz. Se você coloca o pacote 13 no campo, a defesa vai vir pesada, com linebacker para marcar esses tight ends ou quebrar os bloqueios dos tight ends. E aí que o McVay deu um nó tático na liga inteira. E por que eu falei do pacote 11? Porque os Rams continuam sendo um time de pacote 11. 60% das jogadas com um running back, um tight end, 3 wide receivers. 6.6 jardas por jogada em jogadas assim. Com o pacote 13, os Rams rodaram o pacote 13 em 31%. Ou seja, em 91% das jogadas, os Rams estavam ou com um running back, um tight end, 3 wide receivers, ou com um running back, um tight end, 3 wide receivers, ou com um running back, 3 tight ends e um wide receiver. E esses tight ends não estavam lá só para bloquear. E aí é motion para todo lado. E a gente tem já 8 minutos de vídeo e eu não falei o nome do atual MVP da NFL. Eu acho que já deu para entender porque os Rams são os favoritos. Obviamente, o que se faz na TV, tem a frase do Chacrinha, que na televisão nada se cria, nada se transforma, tudo se copia. Acho que é assim a frase. Na NFL é um pouco assim, né? Os americanos chamam de Copycat League. Quando estourou a formação Wildcat com os Dolphins, por exemplo, em 2008, começaram a fazer isso também. Quando estourou a formação Pistol com Colin Kaepernick, Russell Wilson, Robert Griffin III, os outros times começaram a replicar isso também. Quando os times começaram a draftar quarterbacks com protótipo físico como o Cam Newton, isso operou um efeito cascata no resto da liga também. Os outros times perceberam o que os Rams fizeram, e se você se recorda do Vencedores e Perdedores, eu falei. A gente teve 8 tight ends draftados no dia 2 do draft. Não foi por acaso. Os times vão começar a replicar isso. A NFL é cíclica, então você que gosta de jogo terrestre, você que gosta de um jogo mais físico, talvez a gente veja isso com mais intensidade nos próximos anos. Os Rams foram um desses times, inclusive draftaram o Max Clare, que é um tight end de Ohio State, que é sólido, eu acho que vai contribuir. E isso é um indicativo forte que os Rams voltam para mais uma temporada com doses cavalares de pacote 13, pelo menos 25%, ano passado foi 31%. Então, com 8 minutos de vídeo, eu falei do Matthew Stafford pela primeira vez. Ele pode ser uma quarta pedra no sapato dos próprios Rams ou do resto da NFL. Resta saber como vai estar a saúde do Matthew Stafford, se ele vai cair de produção ou não. Considerando o futebol americano que ele apresentou em janeiro, eu acredito que não. E ele entra essa temporada, já antecipando o vídeo de prateleiras de quarterbacks, como um quarterback de elite. Ele é um quarterback de elite. Ponto. A dúvida que fica para muitos é se ele é um Hall of Famer ou não.
Eu acho que o que aconteceu ao longo desse ano vai ser um argumento a favor ou contrário disso, inclusive. O jogo terrestre. O jogo terrestre dos Rams continua acima da média. Um bom backfield, uma boa dupla de running backs. A linha ofensiva tem pouquíssimas mudanças, com destaque para o McClendon sendo efetivado como right tackle porque o Havenstein aposentou, mas a verdade é que o Havenstein não jogou bem quando jogou no ano passado. E uma potencial pedra no sapato que mine o favoritismo dos Rams também é a questão Puka Nacua. Puka Nacua fez gestos dignos de 1939, né? Ele foi de 0 a 1939 muito rápido recentemente, acabou indo para a reabilitação também, uma questão pessoal que eu não vou entrar no mérito, mas eu espero que ele esteja com a cabeça no lugar para essa temporada. E quando eu digo espero, é esperança, tomara, porque é um jogador muito talentoso, é um dos melhores wide receivers da NFL e tem uma janela, os Rams, com o Puka Nacua. Então, beleza. Eu falei sobre o Stafford, minha perspectiva sobre ele, vou falar mais sobre no vídeo de prateleiras de quarterback. Falei da linha ofensiva, falei do Kyren Williams, que tem a questão dos fumbles, mas é um bom jogo terrestre. Falei da defesa que vai estar melhor. Falei de basicamente tudo, do McVay, só não falei de Ty Simpson, porque você quer assistir Simpsons, assista até a 10ª temporada. Da 11ª em diante fica bem ruim. E eu não vou falar sobre Ty Simpson até 2028, pelo menos. Mas faltou falar sobre uma outra questão. Para além de Seattle, que eu vou falar, óbvio, no vídeo sobre Seattle, vencedores e perdedores. O calendário dos Rams. Os Rams abrem a temporada contra os 49ers na Austrália, depois pegam os Giants em casa, depois olha essa sequência. Em Denver, em Filadélfia e em casa contra Buffalo. Aí o miolo de temporada é a parte mais tranquila, de longe, do calendário dos Rams. Arizona, em Las Vegas, contra Chargers, que na prática dá na mesma, né? Porque os dois são no mesmo estádio. Em Washington e em Arizona. Aí folgam. E aí começam a pedreira da semana 12 à semana 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. Que se os Rams ficarem em campanha negativa, eu juro que não vai ser o maior absurdo do mundo. Sabe por quê? Green Bay, Kansas City, em São Francisco, Dallas, Seattle, em Tampa Bay e Seattle. Tem 2 jogos contra os Seahawks. Tem jogo contra Dallas, que pode ganhar a divisão, a defesa está melhor. Jogo em São Francisco. Thursday Night contra os Chiefs. Jogo do Thanksgiving, da quarta do Thanksgiving contra os Packers. Assim, duro. Então, a divisão pode ser perdida como foi no terço final da temporada. Ou será que não? A grande métrica de times vencedores é que o calendário não importa. Se você pegar o calendário dos Patriots de 2007, que é o grande time do século XXI, embora não tenha vencido o Super Bowl, os Patriots vencem os Colts do Peyton Manning, os Patriots vencem os Ravens no Monday Night fora de casa, os Patriots vencem os Cowboys fora de casa do Tony Romo, que aliás, Tony Romo, hein? Não importa o calendário se você é um time muito acima da média. E os Rams se apresentam como, sim, um time muito acima da média. E depois de quase 14 minutos, eu acho que está muito evidente porque os Rams são favoritos ao Super Bowl. O que pode impedir o título? O calendário, um declínio do Stafford, Puka Nacua fazer bobagem fora de campo, ou o Megazord de Seattle. E aí a gente vai descobrir, e vai ser uma delícia descobrir ao longo da temporada, especialmente na semana 16, no Natal, e na semana 18, com 2 confrontos entre Rams e Seahawks, os 2 favoritos para a Conferência Nacional e para o Super Bowl. Mas para terminar, com a chegada do Myles Garrett, os Rams são um dos favoritos. Eu não acho justo com o Seattle, que é o atual campeão e que volta boa parte do elenco, com exceção uma coisa ou outra, Kobe Bryant, Kenneth Walker. Os Seahawks estão no mesmo nível. Não desprezem os Seahawks. Os Rams podem ser o Apollo doutrinador, time com uma grife maravilhosa, Hollywood, a porra toda. Mas não despreze o Rock Balboa. Não despreze o Seattle Seahawks. Fato é, primeira prateleira da conferência e da divisão é Rams e Seahawks. Aí depois a gente vê o que acontece. Um beijo carinhoso, fizemos todos, sacudimos. E lembrando, tem mais 32 para 32 por 32 ao longo de agosto. E tem, claro, no primeiro comentário, vídeos de membros, incluindo 32 por 32. Vem com a gente, vamos prever a temporada juntos. E nesta quinta-feira tem Panthers e Cardinals, pré-temporada da NFL às 9 horas no Sport TV 2, comigo e com o EV, a abertura da pré-temporada do Hall of Fame Game. Um beijo, dá tchau, Tom. Mostra o seu rabo. Um beijo carinhoso e até a próxima.